Meus amigos, hoje nós vamos trabalhar mais uma carteira aqui dos inscritos e eu aposto que você está adorando esse quadro, porque aqui eu coloco à prova a carteira de vocês, a tese de investimentos e, claro, faço meus comentários. Algumas pessoas eu já vi que gostaram muito dos comentários que eu fiz, falaram, poxa, André, eu não tinha parado para pensar isso aqui na minha carteira. Algumas pessoas vieram me falar, André, não, sempre falou aqui que eu estou muito exposto a um determinado setor, mas, poxa, eu trabalho com isso, eu entendo bastante, está no meu ciclo de competência, então é por isso que eu acabo gostando. E essa interação que nós temos é muito legal. Até por isso que eu decidi continuar com esse quadro. Só que hoje ele tem uma pitada aqui por ser especial. É uma pessoa que talvez vocês não conheçam, mas eu, em particular, tenho um agradecimento muito grande. Por quê? Hoje eu vou trabalhar com vocês a carteira desta pessoa, da Silvana Uchoa. É uma pessoa especial por um fato muito importante. Ela foi a primeira pessoa que assinou a nossa área de membros aqui no YouTube. E, na verdade, ela não foi só a primeira, mas como a mais fiel que continua comigo até hoje. São praticamente 2 anos que nós estamos nessa jornada aqui. Ela acompanha todos os vídeos que eu coloco lá na nossa área de membros, os que são fechados. Ela tem aqui a análise da carteira dela. Ela tem ali outros tantos itens importantes, como um grupo exclusivo do WhatsApp. Então, olha quanta coisa legal nós temos na nossa área de membros. E, claro, não poderia deixar de agradecer aquela pessoa que acompanha meu trabalho por muito tempo. Então, vamos lá. Você já deve estar vendo aqui, se trata de uma pessoa com um patrimônio bastante relevante, tá bom? Estamos aqui falando de algo de R$1,5 milhão de reais. Até o momento a carteira valorizou 2%, mas não é isso que eu quero dar uma olhada. Eu gosto de olhar primeiro aqui os proventos, né? Eu gosto sempre de verificar como que está o crescimento. Olha só isso, gente. Olha que coisa magnífica, incrível de você ver, né? Imagina, lá em 2020, no total do ano, recebeu R$200. 2021, R$500. Aí 2022 já começou a fazer uns investimentos um pouco mais robustos aqui, 12 mil, 27 mil, 65 mil. E ó, 2025, gente, 2025, a gente tá praticamente aqui na metade do ano, estamos aqui, ó, mas ela já tem dividendos para os próximos meses aqui. E até o momento está aqui em R$74 mil. Imagina o quanto que ela ainda não vai receber, especialmente aqui, considerando agosto e provavelmente aqui mais ou menos novembro, dezembro, que saem os resultados trimestrais aqui do segundo trimestre, aqui do terceiro trimestre. Várias empresas acabam trazendo aqui dividendos para os seus acionistas, então certamente essa carteira deve aumentar bastante aqui os dividendos. A minha estimativa, na verdade, é que, claro, ainda sem ver os ativos, eu ainda vou ver com vocês, então é tudo uma novidade, mas a minha estimativa é que a gente consiga chegar aqui em mais ou menos uns R$110 mil de um total para o ano de 2025, tá? Agora, vamos dar uma olhada na carteira, para eu entender se essa minha projeção de 110 está traduzida nos investimentos que ela fez. Então, vamos dar uma olhada em quais são os ativos que ela tem. Ó, já dá para ver que ela não tem nada em fundos, ETFs ou Tesouro Direto, pelo menos cadastrados aqui, e é uma carteira bastante robusta. Vamos ver o que ela gosta. Legal. Já tem aqui o combo, né? Quem gosta de Banco do Brasil normalmente tem BB Seguridade, né? Sempre funciona desta maneira. Eu falo sempre, né, que você ter essa dupla exposição não é por si só alguma coisa errada, né? Porque se você for pegar, por exemplo, o que aconteceu lá no Bradesco, em que você tinha a parte bancária e você tinha a parte da seguradora que acabou segurando um pouco da queda que a área financeira teria, maravilha. Só que você pode também ter o inverso, exatamente, por exemplo, no caso aqui do Banco do Brasil. Se você tiver um resultado ruim ou pelo menos não tão alto quanto a gente gostaria aqui dentro da parte da seguradora, isso vai afetar em alguma medida o Banco do Brasil na parte financeira. E aí, de uma certa maneira, você teria uma dupla penalização. Só que como a gente sabe que os bancos eles funcionam com a carteira que eles têm, mais o float, que seria o dinheiro que eles estão gerindo e que a Selic continua alta, renda fixa continua remunerando bem, me parece que tanto a BB Seguridade quanto a Caixa Seguridade serão ainda bons investimentos. Tanto é que a Caixa é o seu primeiro lugar aqui em termos de posição, né? R$264 mil, já uma valorização razoável aqui no papel. Você comprou num preço bastante razoável. Claro, e eu sempre comento que o ideal para essas companhias aqui é você comprar no contraciclo, né? É meio estranho de dizer isso, né? Mas a Selic ela vai funcionando mais ou menos como se fosse uma escadinha, ela fica um tempo alta, depois ela desce, depois ela volta e assim vai indo. Quais são os momentos ideais, pelo menos a meu ver, de você comprar
empresas que estão relacionadas a seguro. São nesses momentos aqui mais de baixa. Por quê? Quando você está aqui em cima e você tem o float, que seria o valor que é remunerado através de renda fixa, isso daqui acaba puxando bastante o resultado para cima. Não estou dizendo que é errado, não estou dizendo que você está inflando de forma extraordinária o seu valor de resultado da companhia. Na verdade, é apenas uma característica. E assim como commodities, essas oscilações acontecem e se você conseguir comprar nos melhores momentos, pode ser bastante interessante, tá bom? Agora, partindo para a próxima posição, ela tem aqui a ISA Energia, a antiga TRPL, prefiro ainda chamar TRPL, não sei por que eu fiquei mais gravado com esse nome, mas ponto é que é uma baita de uma empresa, ela está remunerando razoavelmente bem seus acionistas, mas claro, todo mundo lembra daquela questão da RBSE lá de 2028, né, que vai acontecer uma queda significativa a partir de julho de 2028, né, que é o fim da RBSE, só que existe a possibilidade de a companhia ela conseguir recuperar quase que toda a RBSE pelo fato dos investimentos que ela está fazendo agora. A questão é entender se ela vai conseguir recompor tudo ou não. E se ela vai conseguir entregar antecipadamente esses projetos, porque isso, de uma certa maneira, poderia ser a cereja do bolo para ela conseguir traduzir tudo isso numa rentabilidade ainda maior. A meu ver, ela é uma das melhores empresas que nós temos. Inclusive, aí, claro, você pode discordar de mim, se você achar que eu estou errado, deixa aqui um comentário. Eu acho que a ISA ela é muito melhor do que a Transmissão Paulista. Se eu tiver errado, deixa aqui embaixo, aqui o canal é livre para a gente discordar, legal? Outra coisa que ela tem aqui também é outro banco, né? O próprio Santander. Confesso que o Santander, de todos os bancos, é o que eu menos tenho olhado detidamente. Eu tenho muito mais olhado aqui para Banco do Brasil, eu olho muito para Itaú, Itaúsa, olho para BR Partners, olho para BTG, mas acabo não olhando muito para Santander. Até o Paine e o próprio Banco Mercantil eu tenho olhado, mas Santander, confesso que não. Ele ficou num limbo para mim que ele não está se mexendo muito, a rentabilidade dele está meio flat, não tá muito legal assim para mim. É um banco que ele é sólido, ele entrega lucro, etc, mas ele não tem aquele apelo que eu gosto para uma carteira. E considerando que no geral a sua carteira, pelo menos até aqui, ela tá bastante defensiva, eu eventualmente teria outro banco ao invés dos próprios Santander. Ele é ruim? Não, não é o caso. Mas me parece que a gente poderia pensar no outro. Vamos até ver aqui qual que é o dividendo dele, que faz tempo que eu não vejo. Ó, não é um dividendo que chama muita atenção. Vamos ver até o histórico dele aqui. 5, 6%, lá em 2022 pagou alguma coisa. Essa época de 21 e 22 eu lembro que ele estava bem na crista da onda. Todo mundo falava de Santander, que precisava ter, mas nunca foi um banco que eu olhei com bons olhos. De qualquer maneira, não é uma posição ruim. Só não acho que deveria estar entre as primeiras posições que você tem aqui de ativos, legal? Seguindo aqui, nós temos a área de saneamento. Eu confesso que aqui você acertou incrivelmente. Eu não gosto muito de ter a própria Sanepar como uma das primeiras posições, naquela ideia de é precatório, etc, etc. Eu prefiro, na verdade, uma empresa que ela seja duas coisas. Primeiro, que ela seja operacionalmente muito forte, que é o caso ali de quase qualquer empresa de saneamento que nós temos no estado. Então a Copasa, a Sanepar e Sabesp são operacionalmente fortes. Maravilha. Se a gente fosse parar por aí, eu poderia te falar o seguinte, olha, qualquer uma que você comprar, tá tranquilo. Agora, se olharmos para a outra vertente, que é a parte que eu gosto de colocar, é que é a seguinte, quando eu penso numa empresa operacionalmente boa, eu quero que ela também olhe para o acionista e fale, olha, eu sou boa, agora eu vou entregar resultado para você, eu vou te remunerar adequadamente. Remunerar adequadamente depende ali do que você exige. Tem gente que exige 6%, tem gente que exige 8%, tem gente que exige 10% e assim sucessivamente. Se você tiver uma exigência razoável para a companhia e falar, poxa, eu acho que 8%, 9% é uma remuneração condizente com o risco de eu continuar investindo aqui com você e com as outras oportunidades que eu tenho em bolsa, maravilha, eu fico. Do contrário, eu prefiro procurar outra. A Sanepar, ela sempre trouxe essa sensação para mim, de poxa, eu sou boa, mas a remuneração que eu te entrego, não é muita coisa não. De outro lado, a Copasa, ela tem uma entrega de rentabilidade muito maior para a gente. Ela mostra que o lucro que ela consegue gerar, ela consegue distribuir, consegue continuar investindo e a remuneração é condizente de estar investido nela. Olha só, se a gente fizer um simples comparativo de uma e outra, você vai poder ver que a Sanepar pagou 4,81, claro, considerando esses preços, né? Eu vou até fazer
um pouquinho diferente aqui, ó. Se a gente pegar o yield pago, seria o valor pago, vai 2024 de 32 centavos, 32 centavos. Vamos dividir pelo valor que você pagou, que foi de 4,07, dividido por 4,07. Isso daqui, ó, dá um yield para você, um yield on cost na casa de quase 8%. Poxa, um yield on cost bom. Só que olhando para os preços atuais, talvez já não valha mais a pena entrar. Então, se você permanecer com o ativo e 7, quase 8% for uma remuneração ok para você, sem problemas. Agora, olhando para outras companhias, como é o caso aqui da Copasa, ela já está pagando um pouquinho mais. No momento, parece aqui que deu uma reduzida, só que no ano de 2024, ela pagou bem, 2,27. Só que metade disso aqui, a meu ver, é um não recorrente. Então, o que a gente pode fazer? Se a gente tirar esses 2,77 por 2, daria um valor de R$ 1,38 por ação. Considerando que o seu preço em Copasa, para a gente igualar as bases comparativas, para não ficar uma coisa errada, está na casa de 21,09, opa, olha aqui o que a gente achou. Se for yield on cost, a Sanepar para você vai valer mais a pena. Mas, olhando aqui para a Copasa nos preços atuais, você pode falar, poxa, então é melhor eu ficar com a outra. Só que não vale você comprar agora. Porque, olha só, já subiu demais o valor aqui de Sanepar, 60% na preferencial e 33% na ordinária. Então, não vale mais a pena você entrar nesses preços. Porque se a gente considerar aquele dividendo inicial que foi ali dos seus 32 centavos, seria isso da Sanepar, deixa eu voltar aqui, 32 centavos. Se a gente pegar esses 32 centavos e dividir pelo preço atual, tá em 6,52, ó, dá um yield menor do que o da Copasa. Então, não valeria tanto a pena assim você considerar o aumento da posição em Sanepar ao invés de Copasa. Em relação a Copasa, sendo também muito sincero com você, eu me recordo que eu falei bastante vezes ali no grupo que eu apenas compraria Copasa abaixo dos seus R$19. Foi um preço que ela nunca mais voltou, pelo menos não que eu tenha acompanhado, então eu acabei não comprando. Se eu comprasse aqui nos 19, que foi o preço mais ou menos de começo ali, a entrada que eu havia comentado, nesse valor aqui, deixa eu até pegar de novo o dividendo, e aí dividir por 19, ó, aqui já daria um yield um pouco mais interessante, de 7,3% praticamente, tá? Então seria mais ou menos razoável, tá? Eu decidi tomar um pouco mais de tempo nessa parte de saneamento, porque eu tenho recebido bastante perguntas nesse sentido, qual eu devo colocar na minha carteira? E eu sempre tenho sustentado essa relação de retorno que você tem da companhia. Mas uma coisa é fato, a Sanepar, ela é muito boa, a Copasa é muito boa e a Sabesp também é muito boa, mas cada uma delas está vivendo um momento, a princípio, um pouco diferente, tá? Seguindo aqui, a primeira empresa de commodity, eu até acho ótimo não ser uma das primeiras aqui que você tem, quero dizer, não esteja dentre as cabeças de posição, a Petrobras. É uma companhia que nos preços que você comprou foi um preço razoável de compra, tá bom? Não tá um preço ruim não. Por mais que hoje haja uma queda de 7%, a meu ver, isso daqui é muito mais refletido por algumas questões governamentais e um Brent que está batendo em todas, né? Então, PetroRio bateu mais de 50, chegou aos seus 38, assim como Brava chegou aos seus 27, 28 e está ali abaixo dos 20. A Petrobras foi a mesma coisa, estava nos seus 40 e chegou aqui abaixo dos seus R$30, hoje nos seus 29,68. Então, o Brent está batendo. É uma boa empresa, não tem muito aqui o que falar. Taesa, eu comentei um pouco, eu particularmente prefiro mais a ISA, até por conta do estilo de investimento que cada uma tem. Eu acredito que a Taesa ela faz e toma muitas decisões financeiras equivocadas, especialmente nesses últimos tempos, então eu acabei não gostando tanto. Agora, essa daqui dá para ver que você sim tem assistido meus vídeos, né? Porque eu falo muito a respeito da relação da Vale e da relação da Bradespar, sempre comentando que em relação a retorno de dividendos, é melhor eu estar na holding do que na própria operacional que seria a Vale, para ter um retorno condizente com o risco que eu estou assumindo, e nesse ponto eu acho maravilhoso. A TIM, a meu ver, também foi uma excelente escolha, você saiu um pouco do óbvio, porque todo mundo fala, você tem que comprar a Vivo, é a melhor empresa, não sei o que, mas tá bom. A TIM é igualmente boa, é igualmente forte, e ela tá com um plano de remuneração para os acionistas de mais de 20%, considerando os anos de 25 e 26. Inclusive, vou até deixar o card aqui no final para você assistir. Então,
dentre essas de telecomunicações, a sua opção pela TIM, para mim, foi excelente. Agora, nós temos alguns outros pênaltis aqui, né? Raizen, que foi uma empresa com inúmeras promessas para serem realizadas e que ela não conseguiu executar isso de uma forma razoável por inúmeras questões. Algumas delas financeiras, por conta de uma alavancagem que penaliza demais e por conta de alguns desastres como queimadas e outras coisas, com a pitadinha de que esse etanol de segunda geração não parece que trouxe aquele apelo para o consumidor tão grande quanto se estava projetando, o que fez com que a companhia também não tivesse aquele desempenho. Nós temos aqui algumas empresas com posições um pouco menores. Eu vou basicamente bater aqui na SERB, né, que seria a Companhia Energética de Brasília, que é um bom investimento. Eles têm as concessões ali da energia disponível para os postes de rua, né, para iluminação pública. Então é uma boa companhia, paga um bom dividendo. Você comprou num preço ok, não foi um dos melhores preços, mas ainda assim é razoável. E nós temos aqui um pênalti, né, que seria a própria Infracommerce. Se a gente considerar o preço de compra, vamos colocar aqui, né, essas quase 50 mil ações por esses 32 centavos, daria quase 16 mil, e hoje você tem alguma coisa na casa dos seus 3 para tirar aqui, né? Uma perda de praticamente 80%. Muita gente apostou forte nesta companhia e continua, na verdade, apostando. Sendo sincero, eu não culpo ninguém que tenha comprado isso aqui, porque houve uma massa de pessoas que foram manobradas por algumas outras, dizendo: a Infracommerce é a melhor empresa que tem, vai fazer isso, é parceria com não sei quem, é a próxima tal. E na verdade foi muito mais uma narrativa que depois não conseguiu ser confirmada pelos números. E nesse ponto aqui seria o único pênalti que eu posso trazer da carteira. No geral, ela está com empresas muito boas. Tem algumas mais desafiadoras, né? Como a própria Raizen, mas no geral tá bem. Essas últimas posições, considerando o tamanho delas, não preciso comentar muito, né? Mas Itaúsa, enfim, tem Itaú, mas tem apenas uma ação aqui. E a IRB tem 6, num preço que não é dos melhores, mas enfim, também pela quantidade que tem, é só, acho que para colocar o pé, para começar o estudo. E assim, no geral, o que eu posso concluir? Eu posso concluir da sua carteira que se Bradespar vier pagar um dividendo razoável para você, se a Petrobras também abrir o bolso e parece que saiu uma notícia do governo falando que eles estão querendo aprovar dividendos extraordinários, e ainda, se o Banco do Brasil continuar com esse fluxo aqui de lucro um pouco menor, eu acho que a sua carteira ela bate o mínimo de 110 mil reais de dividendos a serem recebidos. Se alguma coisa mudar no Banco do Brasil e nessas outras empresas que você tem em carteira, todas ali minimamente positivo, é bem factível que você consiga alcançar os seus 120 até uns 127 mil reais de dividendos ao longo desse ano, e torço muito para que você consiga isso. E claro, deixar aqui mais uma vez meu agradecimento por acompanhar meu trabalho por esse tempo todo. E antes, claro, de você sair, além de conhecer nossa área de membros para você ter acesso a todos os benefícios, vou deixar esse vídeo aqui da TIM que eu havia comentado para você, se você quiser receber dividendos de telecomunicação. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!